Bem-vindo, bem-vindo ao meu canal Prof. Minuto Concurseira. Estamos aqui para a nossa revisão do TRT de São Paulo. Esse vídeo, essas aulas que a gente vai propor aqui para vocês, que vão concorrer aí às vagas do TRT de São Paulo, serão para alunos exclusivamente. Este primeiro vídeo a gente vai colocar aí no canal, então caso você queira a continuação dessa revisão, então aí você entra em contato conosco, tá bom? Mas essa revisão é exclusiva para alunos e alunas do TRT para desesperados e os demais alunos aí do nosso Planner 60 dias e outros alunos que receberam a nossa proposta, tá bom? Se você tiver interesse, é só entrar em contato. Como vai funcionar a nossa revisão para o TRT de São Paulo? Vamos revisar as matérias chaves, né, do seu concurso. Direito constitucional, direito administrativo, processo do trabalho, direito do trabalho, código de ética e direitos sobre pessoa com deficiência. Esses temas nós vamos tratar aqui em até 9 horas de aula. Claro que a gente vai dar ênfase aí a direito constitucional, que é uma matéria mais extensa, direito administrativo, direito do trabalho e processo do trabalho. Código de ética e direito sobre pessoas com deficiência, a gente vai reservar aí uma horinha, talvez uma horinha e meia dentro dessas 9 horas que a gente se propõe. Pode dar mais, pode dar menos, não mais, não muito mais, né, do que 9 horas, até porque a nossa ideia aqui é fazer uma revisão, não é fazer um curso, certo? E o critério que a gente utilizou para trazer aqui para vocês essa revisão, o histórico da banca FCC. As últimas provas do TRT, nós tivemos TRT de Campinas, TRT de Pernambuco. Então, nós pegamos aí os assuntos mais cobrados, vamos trazer questões e vamos complementar com o assunto aí cobrado pela banca, tá bom? Então, vai ser uma revisão misturada, né? A última que a gente fez só por mapas mentais. Essa a gente vai mesclar questões e às vezes, muitas vezes adaptada. Às vezes eu trouxe apenas o enunciado para a gente trabalhar alguns pontos, fazer essa revisão, ok? E outras a gente trouxe a questão inteira e cada uma delas a gente vai revisando, vai trazendo os pontos. Trouxe também mapas mentais, trouxe um checklist. Então, a revisão vai ser completa quanto ao tópico, né? Quanto aos tópicos aí mais cobrados pela banca. Ok? Os slides vão ficar disponíveis para vocês baixarem, justamente porque eles vão servir para você analisar, para você revisar na última semana lá, que antecede a sua prova, tá? É um material de revisão. Então, vai ser bem útil para vocês, então é só clicar no link aqui para baixar os slides, perfeito? Além da nossa revisão, até 9 horas, vocês vão receber nos e-mails ou na plataforma do nosso curso 3 simulados com base nessas questões que a gente trouxe aqui para vocês, né? Nessas matérias: direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, código de ética e direito sobre pessoa com deficiência. Os simulados terão 60 questões mesclados aí com a importância para a sua prova. Então, será uma prova de 60 questões que vocês vão revisar aí normalmente ponto a ponto do seu edital, conforme a banca FCC vem cobrando, tá? Não adianta aqui eu trazer 10, 15 questões sobre fiscalização, né, o controle da administração, que é muito mais focada para a área fiscal, tá? Então, a gente vai focar aí no TRT, nos TRTs que a FCC já cobrou, perfeito? Para você chegar firme, seguro nessa prova do TRT de São Paulo, que provavelmente seja o penúltimo concurso trabalhistas, né? Porque me parece que o TST ainda está decidindo se vai ou não fazer, e ainda que o faça, eu acho que a prova agora é só para o ano que vem. Mas deve vir concurso para o TST, tá bom? O próximo grande concurso aí, depois desse TRT de São Paulo. Perfeito? Vamos para os nossos slides e vamos começar a nossa revisão, até porque eu não posso perder muito tempo
falando aqui, né? Dando os nossos recados, apenas nossos recados paroquiais. Perfeito? Vamos para os slides e vamos começar a nossa revisão. Só um adendo aqui. Nós vamos fazer blocos pequenos, tá? Até para vocês lembrarem de levantar, fazer um alongamento, tomar uma água, comer, né? Fazer uma boquinha, comer um biscoitinho aí, enfim, ou bolacha, não sei como é que você fala, mas a gente vai fazer pequenos blocos, tá? A tendência aí é a gente utilizar pelo menos 2 horas para direito constitucional, direito do trabalho, e o restante a gente vai mesclar nas demais. E processo do trabalho, eu vou dar mais atenção, porque a banca FCC vem pesando demais em súmulas, OJs e principalmente em assuntos chatos de se estudar e difíceis, que são a ação rescisória, mandado de segurança e recursos, tá? Esses 3 assuntos aqui, você tem que pegar agora esses 30 dias e reforçar bem, porque vem questões dentro dessa matéria e vem súmula e vem OJ. Perfeito? Então, vamos para os nossos slides aí. Eu vou ficar pequenininha aqui para auxiliar, né? Para vocês verem aqui, tá? Se atrapalhar, a gente vai alternando aí a minha imagem com os nossos slides. As dúvidas serão respondidas aqui mesmo, vocês podem comentar que a nossa equipe vai estar preparada para tirar a dúvida de vocês. Se quiserem fazer algum pedido, se vocês acham que deixamos passar algum conteúdo que você queria que fosse revisado, comenta aí. Talvez a gente faça um post lá no nosso Instagram para tirar a sua dúvida, para reforçar os seus estudos, tá bom? Então, vamos realmente agora para os nossos slides. Vamos começar aqui com questões, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar questões, mapas mentais, então a gente vai mesclar bastante aqui os assuntos, tá bom? Vamos lá. Essa é uma questão da FCC, como vocês podem ver, 2025. Inclusive, pessoal, aqui, a banca FCC, né? 2025, TRT da sexta região. Inclusive, essa prova eu achei muito difícil. Então, se vocês quiserem um simulado mesmo, com cara de FCC, façam essa prova. Tirem um domingo para fazer essa prova, inclusive a redação, tá? Se você se sente inseguro, não sabe os pontos que estão falhando, né, o seu estudo, faça essa prova, tá? Foi uma das provas, eu acho que mais difíceis aí da Banca FCC em 2025, ok? Vamos lá. Joaquim, estudante, ficou sabendo que o Brasil deseja ratificar um tratado internacional sobre direitos humanos. Quando você lê Tratado Internacional de Direitos Humanos, você vai pensar em duas coisas. Ou ele é equiparado a uma emenda constitucional, ou ele tem status supralegal. Então, quando você lê Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, essas duas palavrinhas têm que vir na sua mente, ok? Agora a gente vai ver o que a questão quer que a gente responda, mas isso já tem que ficar na sua mente. E descobriu que, de acordo com a Constituição, o referido tratado será equivalente às emendas constitucionais. Ora, se ele é equivalente às emendas constitucionais, elas tornam a nossa Constituição rígida. Por quê? Porque para reformar a Constituição, eu preciso de um processo mais rígido. Rigidez da Constituição vem da emenda constitucional. Ser mais rígida, o processo de alteração é mais rígido. Se é mais rígido, então aí você vai ter que lembrar de 3 requisitos aí da emenda constitucional. Primeiro, o quórum, né? 3/5. Depois, 2 turnos. E depois, em cada casa, por maioria absoluta. Então faz esse post-it aqui, ó, e cola aí na sua revisão, tá? Escreve esse post-it aí, cola na sua revisão, que é isso que você vai lembrar. Se falar emenda constitucional, eu vou lembrar desses requisitos, e se falar de tratado de direitos humanos, eu vou lembrar que esse tratado pode ser equivalente a uma emenda constitucional. Ok?
E se ele for equiparado, eu preciso desses requisitos. Então, a gente vai pegar as questões e ver as que não têm esse requisito. Porque se você memorizou isso aqui, tá tranquilo, certo? A gente vai riscar as questões que não possuem aqueles requisitos. Perfeito? Porque vocês vão perceber aqui, ó, será equivalente a emendas condicionais, será equivalente a emendas condicionais, será equivalente. Então, ele não quer saber que o tratado é supralegal, ele quer saber quando ele é uma emenda constitucional. Então, a gente vai para os requisitos. Se for aprovado pela maioria simples, simples não é maioria absoluta. Em turno único? Não. Turno único, não. Então, já foi. Em cada caso do Congresso, em 2 turnos, por 3/5. Ó, aqui eu tenho, aparentemente, o nosso gabarito. Será equivalente às emendas constitucionais se for aprovado em cada casa do Congresso um turno único? Não. Turno único? Não. Então, veja, eu precisava saber apenas isso aqui, ó, 2 turnos. Eu precisava saber que a emenda constitucional era apenas de 2 turnos para chegar ao gabarito. Então, em provas, pessoal, em provas nesse estilo aqui, que você com post-it você responde, você vai procurar os elementos incorretos. Como eu costumo falar para vocês, é mais fácil vocês encontrarem as assertivas erradas, porque são 4, nós temos 4 assertivas erradas. Então procura essas 4. O que sobrar é o gabarito, tá bom? Então, nós temos aqui como gabarito a letra B. Por quê? Porque traz os requisitos da emenda constitucional. Gabarito letra B. E aí agora a gente vai só fazer uma revisão rápida aqui do nosso processo legislativo, né? Os status aí das nossas legislações. Nós temos a Constituição como suprema, ou seja, ela é o primado da legislação, tá bom? Então ela está no topo da nossa pirâmide de Kelsen. É ela que vai orientar todo o ordenamento jurídico, tudo que vem, né? Tudo que está abaixo aí da Constituição, é ela que vai regular, perfeito? Só que ao lado dela nós temos as emendas constitucionais e os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito especial das emendas constitucionais, que foi o que a gente tratou na questão. Então, nós temos esses 3 institutos legais que vão estar no topo da nossa pirâmide. Mas lembre-se, a Constituição, ela tem um poder originário. Se ela tem um poder originário, ele é ilimitado. E mais do que isso, ele é incondicionado. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma emenda constitucional, mesmo que ela altere a Constituição, ela pode servir, né? Ela pode ser impugnada por ação declaratória de inconstitucionalidade. Os tratados, eles podem sofrer o que a gente chama de convencionalidade. Ou seja, será que esse tratado ele é compatível com a Constituição, mesmo sendo direitos humanos? Por exemplo, um tratado que venha trazer, por exemplo, a pena de morte. A nossa Constituição veda, exceto em caso de guerra. Então, há uma convencionalidade. Será que é convencional esse Tratado de Direitos Humanos com a Constituição? Então, há aí uma ação, né? Nós temos aí uma impugnação de convencionalidade. As emendas constitucionais sofrem constitucionalidade, até porque elas são diretamente ligadas aí à Constituição, tá bom? Então, nós temos aí esse topo da nossa pirâmide e abaixo desse topo nós temos os tratados supralegais. Quem são os supralegais? Aqueles que não foram aprovados pelo ritos da emenda constitucional. Então, eles foram, normalmente, eles são aprovados pelos ritos da lei ordinária ou lei complementar, enfim, mas não cumpre os requisitos das emendas constitucionais. Contudo, todavia, eles são tratados de direitos humanos, ok? Eles são supralegais. Os tratados de direitos humanos anteriores à emenda 45 de 2004, eles são supralegais.
E aí você não precisa lembrar se eles foram ou não aprovados pelas emendas constitucionais, né, equivalente aí ao rito, porque esse rito especial só surgiu com a emenda constitucional 45 de 2004. Então, a partir de 2004, nós podemos fazer esse rito especial para os tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados anteriores de direitos humanos acabam sendo classificados automaticamente por supra-legais. Perfeito? Prof, quais são os tratados aprovados pelo rito especial até agora? Nós temos 4, tá? Aqui, ó. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, isso aqui pode estar na sua prova, tanto de constitucional quanto na matéria de direitos sobre pessoas com deficiência. O seu protocolo. Então, nós temos um aqui, 2, o protocolo. O Tratado de Marrakech. E, por fim, aqui, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. Então, são esses 4 que possuem aí equivalência à emenda constitucional. Ok? Atos normativos primários. O que são? São todos aqueles atos, e aí é o que diferencia ato normativo de ato secundário, né? Primário e secundário, é que eles podem inovar no ordenamento jurídico. O que isso quer dizer? Posso criar direito, eu posso excluir, eu posso modificar com atos primários. Quem são esses atos primários? Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, resoluções, medidas provisórias, decretos, resoluções do CNJ, do CNMP. Então, são atos normativos primários. Os secundários, eles podem ver que ele está aqui bem na base da pirâmide, porque eles vão sustentar, eles vão trazer minuciosamente aquela legislação acima. Então, eles vão regular, eles vão detalhar os atos primários, ok? Então, os atos primários seriam praticamente um ato geral, e os secundários, eles vão especificar esse ato geral. E por especificar, eles estão vinculados a esses atos. E a diferença é que ato secundário não pode inovar na ordem jurídica, tá? Não pode inovar na ordem jurídica. Então, ele não pode criar direito, não pode extinguir, não pode ampliar. Fazendo isso, ele está em inconstitucionalidade, ilegalidade, na verdade, em ilegalidade com os atos primários. Tá bom? Cuidado com isso. E são as portarias, instruções normativas, decretos regulamentares. Essa é a estrutura da nossa legislação dentro do ordenamento jurídico. E vocês viram que cai o quê? Emendas constitucionais, né? Tratados internacionais equivalentes às emendas constitucionais. Ok? Segunda, Solange é proprietária de um imóvel urbano onde reside. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da referida propriedade particular, assegurada Solange indenização anterior, independentemente de dano. Bom, aqui, se você não lembra do artigo, e a banca traz a literalidade do artigo, tá? Mas se você não lembra, pensa comigo. O Estado vai pegar a sua propriedade particular, e independente de qualquer coisa que ele já está usando para o bem público, independente de qualquer coisa, de qualquer dano, ele vai te indenizar por esse uso? Ora, nós estamos falando aqui de iminente perigo público. O Estado não tem outra alternativa senão utilizar o seu bem particular. Neste caso, quando a gente fala de iminência de perigo público, nós temos que pensar no coletivo. Ora, não é só porque eu usei, se eu peguei o seu bem, entreguei da mesma forma, você não sofreu nenhum dano, que eu vou ter que indenizar. Porque eu estava usando o bem para um bem maior, para o interesse público. Então,
Não temos aqui a indenização se não temos o dano, tá? Então, eu preciso ter o dano para ter a indenização, e essa indenização vai ser posterior. Por quê? Ora, eu estou iminente de perigo. Eu vou negociar primeiro uma indenização para depois utilizar a propriedade? Não faz sentido, né? Tá? E por que que eu trouxe essa questão? Porque vocês confundem com desapropriação, tá? Então, eu quero fazer um alerta aqui, ó. Iminente. Falou iminente, vocês vão lembrar o quê? Indenização ulterior, desde que haja dano, tá bom? Então, essa assertiva aqui é falsa e a gente vai. Eu trouxe para vocês aqui o nosso pedacinho do nosso mapa mental para vocês não terem problema com desapropriação e requisição administrativa. A requisição administrativa foi essa tratada aqui para a Solange, né? Que é falsa. Anote aí no seu material. No caso de iminente perigo público, então, quando eu falo de iminente urgência, eu vou falar de requisição administrativa, indenização ulterior, se houver dano. Agora, vamos falar de propriedade? Desapropriação ordinária. Ordinária é aquela comum, tá? Aquela que ocorre com planejamento. Eu acho que é um nome que vocês devem relacionar. Planejamento. O Estado pode planejar essa desapropriação. Por exemplo, professora, obra. Ora, se eu tenho um planejamento para fazer uma obra e aquela casa respectiva está interrompendo o fluxo dessa obra, eu tenho tempo para planejar, retirar aquela casa dali para continuar a minha obra, para fazer a minha obra. Isso, inclusive, é feito num projeto inicial. Então, se eu tenho tempo, eu vou poder negociar, eu vou poder, vamos tentar assim, né, formalizar essa desapropriação. E aí, o que que você pensa? Bom, ok, eu vou ter que vender a minha casa, né, desapropriar a minha casa para o Estado por causa do interesse público. E aí vocês vão ver aqui, ó, necessidade pública, utilidade pública, interesse social. Tem alguma urgência aqui? Nenhuma. Não tem urgência. Se não tem urgência, eu tenho planejamento. Aí vocês lembram da obra, né? Vai passar um viaduto, tem que tirar aquela casa ali do meio. Então, eu vou negociar com aquele proprietário para que eu possa derrubar aquela casa. E para tornar a proposta mais vantajosa, mais instigante para o proprietário, eu vou oferecer, obviamente, em dinheiro. Eu não vou oferecer título título da dívida pública. Por quê? Ninguém vai querer vender a casa de forma amigável, né? Ninguém vai querer. Aí vai para a justiça vai impulsionar, vai obrigar a parte a sair da sua casa e não receber ou receber em X anos essa dívida. Não faz sentido, né? Se eu posso planejar, se eu posso negociar, então o dinheiro vai ser em dinheiro e prévio. Eu só saio da minha casa para comprar uma outra com o dinheiro que o Estado vai me dar, porque tem planejamento, tá bom? Então, desapropriação ordinária é aquela por interesse público e que eu posso planejar, negociar com o proprietário. E essa indenização vai ser em dinheiro prévio, tá bom? E todos os entes aqui, né, podem fazer essa desapropriação, né? Estado, DF, municípios, tá? Desapropriação urbanística e a rural também, eu já vou tratar aqui com vocês para a gente acelerar. Aqui, quando a gente fala de desapropriação urbanística e rural, é aquela que vai tratar da função social. Como assim, professora? Eu tenho lá um terreno, tenho uma casa que não tem função social nenhuma. Aí vocês vão lembrar daquele IPTU progressivo, enfim, é essa mesmo. Neste caso, o que que acontece? O Estado pensa assim, poxa, esse proprietário
não tem interesse nenhum na casa, não tem serventia nenhuma para ele. Então, eu vou desapropriar, conforme os requisitos da lei, vou fazer a desapropriação, mas eu não vou pagar em dinheiro, porque para ele não está fazendo falta, para nós está, né? Nós, Estado, sempre está faltando. Então, o que que eu vou oferecer para ele? Título da dívida pública. Aqui, ó. Eu não vou pagar em dinheiro. Ele nem está usando o terreno, tá? E vai ser resgatável em até 10 anos. Ok? Então, essa é a lógica. No rural, nós temos aí a desapropriação para reforma agrária. É a mesma coisa. Não tem função social nenhuma aquela 10 mil hectares que está lá. Então, a União, vejam, apenas a União pode fazer a desapropriação rural, tá? A União vai fazer essa desapropriação. Obviamente que vai pagar também com dívida, com o título da dívida, aí aqui não é pública, é agrária, rural agrária, e em até 20 anos, tá bom? Então, cuidado com esses requisitos. Por quê? Porque vocês confundem com a requisição administrativa, tá certo? E por fim, a expropriação confiscatória, que são aquelas decorrentes de culturas ilegais de plantas psicotrópicas, exploração do trabalho escravo, sem indenização, obviamente, porque você está usando a propriedade para fins ilícitos. Então, isso é uma punição. Além de reter a propriedade, obviamente que vai ser sem indenização. E apenas a União pode fazer essa expropriação confiscatória. Perfeito? E aí, nós temos aqui a requisição administrativa, que foi o que a gente viu na questão, tá bom? Matias, médico, fazia sua caminhada noturna, quando, ao passar na frente de uma residência, viu um morador dessa casa caído no chão, se debatendo, tendo uma crise convulsiva. Imediatamente, Matias arrombou o portão e entrou no imóvel para prestar-lhe socorro, mesmo sem o consentimento do morador. Pessoal, vocês precisam observar os requisitos, tá? Quanto à inviolabilidade de domicílio. Primeiro ponto, vocês vão observar é isso aqui, ó. Foi de dia ou foi à noite? Vocês vão circular, tá? Porque isso, às vezes, vejam, é uma informação que está lá no início. Quando chega aqui no final da leitura, você já não lembra mais se foi de dia ou se foi à noite. Então, circulem os requisitos. Isso é uma forma de você também fazer um checklist mental dos requisitos quando você estuda e quando você resolve questões, tá bom? Então, nós temos aqui que foi no horário noturno que houve violação de domicílio. Agora a gente vai ver se o que a questão pede, né? Neste caso, podia ter penetrado no imóvel, pois a prestação de socorro é a única exceção feita pela Constituição Federal à regra de que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. E agora, né? Nós temos uma palavrinha que nos assusta quando está na questão, né? Como sempre, jamais, exceto. E claro que essa não é a única exceção para inviolabilidade de domicílio. Então a gente já sabe que essa questão é falsa e aí a gente vai ver aqui, ó, a violação, ela será permitida em 3 casos: flagrante delito, desastre e prestação de socorro. Isso a qualquer horário. Por quê? Durante o dia, eu posso com determinação judicial. Essas situações, então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 situações, sendo essas 3 aqui durante o dia e 1 no período noturno. Essas 4 situações, elas vão permitir a violação de domicílio sem o consentimento do proprietário, ok? Professora, o proprietário deixou entrar na casa dele no horário noturno. Beleza. Se ele deixou,
tá? O que não pode, o que vocês têm que observar é o consentimento. Tem consentimento? Normalmente não vai ter nem questão sobre isso, se tem consentimento. Agora, a questão vai trazer para vocês normalmente é o quê? Não tem consentimento do morador. Ponto. Posso ou não posso entrar na casa, tá bom? É isso que vai cair na sua prova. E aqui eu trouxe para vocês aqui algumas situações, jurisprudência, vou deixar aí para vocês darem uma lida, revisar, tá? Porque inclui a moradia aqui, os escritórios, oficinas e locais ocupados, mas não inclui as repartições públicas, tá? Então, o escritório de contabilidade, o escritório de advocacia também deve se respeitar a inviolabilidade de domicílio, tá bom? E aqui vocês vão ver aqui algumas jurisprudências aí que a FCC não costuma cobrar, né? Mas como ela vem inovando a cada prova, é bom vocês darem uma lida aí, porque ela gosta muito desse tópico de direitos fundamentais, tá certo? Então nós temos aí gabarito falso, né? De acordo com o que estabelece a Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais, somente será concedida extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Crime político ou de opinião não cabe extradição. Já escreve aí, deixa anotado para vocês. Não cabe extradição, tá? Ponto. Nenhum brasileiro será extraditado. Até aqui, perfeito. Salvo nos casos comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecente e drogas afim. Quando a gente lê brasileiro aqui, a gente tem que lembrar do brasileiro nato e do naturalizado, tá, gente? O brasileiro nato, ele jamais. E aí pode deixar aí anotado que a palavrinha jamais pode ser utilizada. Jamais será extraditado. Ok? O naturalizado, obviamente que pode. E a gente vai ver as situações. Mas aqui essa questão ela traz uma ambiguidade, né? Então a gente vai analisar o restante e deixar essa em off. Por quê? Porque a banca às vezes comete vamos dizer, uns erros, né? Uns equívocos, enfim. Mas vamos deixar aí. Vamos ver qual é a menos incorreta, né? Ou, no caso aqui, a mais correta para o gabarito, dentre as assertivas. Letra C. Somente se justifica a censura às manifestações políticas, ideológicas ou artísticas quando fundamentadas nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não. Não temos censura. Nada justifica a censura. Ponto. É essa a premissa maior que você vai levar para as provas. Por quê? Porque normalmente com essa premissa você consegue ver que a banca foi além do que deveria. Tá bom? Letra D. A prática de tortura para obtenção de prova em crimes graves é excepcionalmente justificável diante da primazia da proteção à vida e à liberdade. A doutrina e a jurisprudência entendem que existem dois direitos absolutos, ok? Há uma tendência a se alterar, mas em provas ainda você vai aplicar isso. Dois direitos que são absolutos. O direito de não ser escravizado e o direito de não ser torturado. Isso aqui você ainda vai aplicar nas provas, tá? A tortura vem sendo aí defendida uma tese que contra terroristas, enfim. Mas em provas você só vai aplicar isso. Direitos absolutamente indisponíveis. Direito de não ser escravizado e direito de não ser torturado. Tá bom? Qualquer assertiva que trate de direito de tortura excepcionalmente está errada. Porque não pode. Não pode torturar. Não pode escravizar. Ok? Então, letra E. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional.
Então vejam que a banca gosta muito dos assuntos sobre direitos fundamentais. Eu trouxe essa questão porque tem diversas questões que tratam sobre extradição. E aí a gente vai fazer uma breve revisão aqui, rapidinho para vocês, tá? Gabarito aqui é a letra B, tá? Não é a letra A. Eu só quis mencionar aqui para vocês sobre a extradição. Bora lá? E outro ponto também, que eu, né, a banca FCC não cobrou nas últimas provas, de forma tão expressa, mas trouxe em uma outra assertiva. Os crimes inafiançáveis. Quais são os crimes inafiançáveis, pessoal? Ração e 3TH. Inafiançável, falou inafiançável, vocês colocam todos aqueles que tem essa briguinha, né, de imprescritível, de insuscetível de graça e anistia. Então, você vai colocar inafiançável, são todos eles. Raça e 3TH. Esse é um mnemônico, né? O pessoal costuma utilizar aí. Então, é isso. Então, inclusive, aqui eu tô na frente, né? Deixa eu sair aqui. Ó, pronto. Então, nós temos crime inafiançáveis, ração, 3TH. Agora, imprescritível, eu só tenho o ração. Por quê? Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares. Ração, tá? Esse é aí o mnemônico. Agora, insuscetíveis de graça ou anistia, que não serão perdoados, nós temos o 3TH. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crime hediondo. Então fica aí para vocês o mnemônico desses crimes inafiançáveis, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é aqui da extradição do brasileiro nato. Ele nunca, jamais, pode anotar aí, não tem problema vocês anotarem no post-it. O brasileiro nato jamais será extraditado. Ponto, tá? O naturalizado, professor, o naturalizado pode. Se o crime crime comum ocorreu antes da naturalização, ou antes ou depois da naturalização, se for tráfico ilícito de drogas. Ora, aqui nós não temos o tráfico como crime inafiançável e suscetível de graça e anistia, então eu posso extraditar o brasileiro naturalizado, tá? Nessas duas situações. O estrangeiro, professora, pode? Pode, exceto no caso de crime político ou de opinião. E aqui nós temos um processo que a gente vai falar mais à frente, um processo de extradição, tá? Inclusive, há divergências, o STF já alterou aí seu posicionamento diversas vezes, ok? Mas, a princípio, quem decide aí é o presidente da República, que vai decidir essa extradição do estrangeiro, tá bom? Aqui, prisões, vocês dão uma revisada, tá? Não é costume da banca cobrar esse assunto, ok? Não dentro das provas do TRT. E penalidades aqui previstas, tá? As vedadas e as permitidas. Tudo lá que está no artigo 5º da nossa Constituição. Deixa eu voltar aqui. Ainda sobre direitos fundamentais, porque é um assunto que cai muito em provas, tá, pessoal? Por isso que a gente vai, essa primeira parte da nossa revisão, a gente vai focar bastante nesse tópico. A Constituição Federal dispõe ser inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem. Então, aqui a gente está falando de comunicações telefônicas. Isso quer dizer o quê? Eu tenho acesso ao diálogo dessas comunicações, tá? Não é só acesso às comunicações telegráficas, aos dados aqui, ó. Eu não tenho uma lista aqui, fulano ligou para ciclano X às 8 horas. Depois ligou para mesmo X às 20 horas. Isso aqui
é acesso aos dados. Agora, ao diálogo, o que foi conversado aqui? O que foi conversado aqui? Para ter acesso ao diálogo, eu vou precisar do quê? De determinação judicial. É o juiz que vai avaliar se eu posso ou não ter acesso a esse diálogo, tá? Sempre que falar de comunicações telefônicas, eu vou ter que observar que cabe ao juiz decidir se eu posso ou não violar esse direito, tá bom? Letra A. Do Ministério Público, nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer para fins de instrução processual em que houver proteção a incapaz, patrimônio público, social e do meio ambiente? Não, né? Aqui a gente não vai falar nem de incapaz, nem de patrimônio público, a gente vai falar de instrução criminal. Aqui o ramo é criminal, não civil, tá? Quando a gente fala de patrimônio público, a gente lembra lá da ação de improbidade, né, da administração. Ela é uma ação civil, não é uma ação criminal, não é uma ação penal, tá? Então vocês vão lembrar de determinação judicial e de área criminal, tá? Eu só posso ter acesso se for para condenar penalmente uma pessoa, ou salvá-la, né? Ou absolver, tá bom? Letra B, judicial, nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Me parece ser essa, mas vamos continuar. Das autoridades públicas, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de obtenção de informações sensíveis à segurança nacional ou relevante interesse coletivo, bem como na investigação de crimes mais graves. Não, aqui a gente fala apenas de instrução criminal ou investigação criminal. Letra D, da autoridade policial para fins de investigação criminal, administrativa e nos casos em que envolver interesse público. Não, muito genérico, tá? Tem que ser mais específico. Neste caso aqui, dessa violação às comunicações telefônicas, nós temos que ser o mais específico possível. Então, gabarito, letra B. Estela nasceu no Brasil quando seus pais, estrangeiros, nascidos no Chile, residiam no Brasil e trabalhavam como vendedores em uma loja de roupas. Aqui já tem muita informação. Então, o que que você vai fazer na hora da prova? Porque quando você chegar aqui, ó, você já vai lembrar quem é a Estela, de onde ela veio, como vive, tá? Então, vamos lá. Estela nasceu no Brasil. Então, nascimento, Brasil. Vocês vão fazer umas anotações, tá? Seus pais estrangeiros. Pais estrangeiros. E o que que, quando fala estrangeiro, o que que eu tenho que pensar? Né? Que é questão de nacionalidade. Eu vou pensar, eles estavam ou não a serviço do seu país? É isso que vocês têm que pensar. Sim ou não? Para essa pergunta. Sim ou não? Aí a gente vai olhar aqui, ó. Nascidos no Chile, então esse é o país de origem deles. Então, eles têm que estar a serviço do país para eu afastar o nascimento nato, né, de Estela. Por quê? Porque ela nasceu no território brasileiro. Quem nasce no território brasileiro, a regra é que seja brasileiro nato. Ok? Mas ele pode não ser. Quando? Quando os pais forem estrangeiros e estiverem a serviço do seu país. Então, aqui, residiam no Brasil e trabalhavam como vendedores em uma loja de roupas. Ora, eles trabalhavam para uma empresa privada. Logo, Estela é brasileira nata. Por que que eu falei aqui, dei ênfase ao Chile? Porque o que que a banca vai fazer? Nascidos no Chile estavam a serviço da Espanha. Aí vocês não observam que eles nasceram no Chile e colocam que a Estela não seria brasileira nata. Por quê?
porque eles estavam a serviço do país. Mas de qual país? Tem que ser do seu país de origem, onde eles são, onde eles têm a sua nacionalidade. A Espanha não tem nada a ver com o Chile, tá? Então, Estela, mesmo que eles estivessem a serviço da Espanha, Estela seria brasileira nata. Por quê? Porque nasceu no Brasil, tá bom? A gente já vai revisar aí os critérios de nacionalidade, mas é isso que eu quero alertar vocês, que a banca vem fazendo muito, trocando essas nacionalidades, tá bom? Vamos ver o que a questão pede, né? Quando Estela tinha 5 anos de idade, seus pais decidiram voltar ao país de origem deles, ou seja, ao Chile. Esquece a Espanha aqui, tá? Foi só para exemplo. E algum tempo depois de deixarem o Brasil, chegarem no Chile, onde continuaram trabalhando como vendedores de roupas, nasceu Joshua, irmão de Estela. Estela e Joshua desejam vir morar no Brasil para se tornarem, após preenchidos os requisitos necessários, ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui nós temos um rol exclusivo de cargos no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, né? Poder Judiciário aqui, Legislativo e Segurança Pública. A gente já vai ver tudo isso aqui, tá? No nosso mapa mental. Do Executivo, eu tenho aqui presidente e vice-presidente. No Poder Judiciário, STF. E no Legislativo, presidente da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Esses cargos só podem ser assumidos por natos. Já pensou um estrangeiro ou um naturalizado presidindo o Brasil? Não, né? Não faz sentido, né? Assistir um estrangeiro sendo técnico da seleção brasileira já é estranho, né? Imagina ser presidente do Brasil. Então tem que ser nato. Professora, mas por que que um ministro do STF tem que ser nato? Porque os ministros, eles têm um rodízio lá, né? Todos eles serão presidente do STF. E em um dado momento, se faltar presidente, se faltar vice, se faltar os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, vai ter que chamar o presidente do STF. E aí ele tem que ser nato, porque ele vai ser presidente do Brasil, nem que seja por 15 minutos, 15 dias, 10 dias. Então ele precisa ser brasileiro nato, tá bom? Por isso que os ministros, todos eles do STF, precisam ser brasileiros natos. E aí? Bom, a Estela eu sei que é nata, porque a gente já analisou aqui, ó, ela nasceu no Brasil e os pais não estavam a serviço do seu país, do Chile. Agora, o Joshua já nasceu aonde? No Chile. E não é porque ele é irmão de Estela que ele é brasileiro nato. Então, nós temos que Joshua não é brasileiro nato. Não é brasileiro e é. Mas poderão exercer o cargo que desejam, independentemente de naturalização. Aí é um absurdo, né? Eles precisam ser natos. Eles não são. E poderão exercer? Não. Só Estela poderá exercer, tá? Aqui só Estela. Então é falso por causa do Joshua. Perfeito? Outro ponto que a banca costuma brincar com vocês é aqui, ó. Vamos supor que o pai de Estela fosse brasileiro naturalizado. Aqui. Pai de brasileiro naturalizado. Ou melhor, não. Deixa eu pegar aqui o Joshua, né? Que ele não é brasileiro. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos pegar o Joshua. Aqui, ó. Ele nasceu lá no Chile, certo? Só que o pai dele é naturalizado. Eu quero que você responda mentalmente. Joshua, agora, é nato ou é naturalizado ou é estrangeiro?
mentalmente. Joshua passa a ser brasileiro nato, desde que o pai dele registre ele na repartição brasileira ou Joshua venha, completada a maioridade, residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Aí ele vai ser nato. Por quê? Porque o pai. Opa, falhou a caneta aqui. Vou apagar tudo pra gente. Pra ficar mais bonitinho aqui, só pra gente. Aqui, ó. O que vocês estão achando da nossa revisão? Ponto a ponto, né? Os pontos mais importantes aí da banca. Ó. Pai naturalizado. Isso aqui é pegadinha de banca, tá? Se o pai é naturalizado e a criança nasce no estrangeiro, ela pode ser brasileira nato, né? Brasileiro nato. Quando? Um, registro na repartição brasileira, ou, e aí, cumprindo, né, os requisitos, maioridade, 18 anos, residência no Brasil, opa, Brasil, e o PIT, requeira, né, a nacionalidade brasileira, ele vai ser nato, tá? Cuidado, opa, fiquei aqui na frente, né? Deixa eu tirar aqui. Neste caso, então, nós teremos um brasileiro nato. O Joshua, para ser nato, teria que o pai dele ser naturalizado e executar uma dessas duas situações. Aí ele poderia ser nato, aí ambos seriam natos e ambos poderiam exercer o cargo de ministro do Tribunal Federal, né? Supremo Tribunal Federal, tá bom? Questãozinha boa essa. E aqui estão o mapa mental para vocês, tá? A classificação aqui nós temos originária, primária ou involuntária, que é o quê? Depende da vontade da parte. E temos a derivada, adquirida, secundária ou voluntária. É quando a parte busca a naturalização brasileira. E cuidado aqui, ó, com os critérios. Jus solis considera o local de nascimento, okay? Ou seja, no Brasil, tá? Nascidos no Brasil, desde que os pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país. O seu país é onde eles nasceram, tá? Jus sanguinis são os brasileiros, nascidos no estrangeiro, de pais brasileiros que estejam a serviço do país. Esses aqui são natos. Por quê? Eles nasceram, o local é fora do país, mas eles estão a serviço. É como se estendesse o território até eles. Registro em repartição brasileira ou, atingindo a maioridade, optem por ser brasileiros, tá? E aqui são os nascidos no estrangeiro. E aí eu tenho essas opções aqui para torná-los brasileiros natos, tá bom? Sendo brasileiros natos, nós temos aqui os cargos privativos: presidente da República, vice-presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, membro da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Cuidado, ministro das Relações Exteriores pode ser naturalizado. Isso é pegadinha de banca, tá? Aqui vocês vão ver a extradição que a gente falou e a questão da perda da nacionalidade, tá? Fica aí para vocês revisarem. Vamos falar um pouquinho agora entrar na parte de trabalhista, né, da Constituição.
Madalena é trabalhadora rural e realiza sua atividade laboral durante o período noturno. Desejando que seu filho, Salomão, que tem 17 anos de idade, exerça atividade laboral como trabalhador urbano, convence-o a buscar um emprego noturno. Cuidado. Como o dela, na cidade mais próxima do local onde ela reside. Com relação ao seu outro filho, Samuel, que tem 15 anos de idade, Madalena deseja que ele trabalhe como aprendiz durante o dia, também na cidade. Com base apenas nas informações fornecidas, a remuneração do trabalho de Madalena deve ser. Olha só, gente. Madalena, ela tem trabalho noturno. Então, eu tenho o quê? O adicional. Lá previsto na CLT, que é de 20%. Superior à do trabalho diurno, ok. Sendo que seu filho Salomão não poderá realizar a atividade que deseja por ser menor de 18 anos de idade. Quem é o Salomão aqui, ó? 17 anos. Ele pode exercer trabalho noturno? Não. Por quê? É prejudicial ao desenvolvimento dele. E isso está lá na Constituição Federal. Samuel poderá trabalhar como aprendiz por ter mais de 14 anos. Perfeito. Aqui nós temos o artigo 7º, 33, se não me falte a memória, tá? Que vai nos dizer o quê? Que o trabalho aos 16 anos é livre. Deixa eu só arrumar aqui para a gente poder falar do aprendiz, tá? Tem um espacinho aqui. Qual é a regra para o trabalho? Eu posso começar a trabalhar com 16 anos. Só que eu tenho que observar uma regra aqui, ó, entre 16 e 18 anos, né? Acima aqui, né? Que é o quê? Eu não posso ter um trabalho que prejudique o desenvolvimento do adolescente, criança, né? Aqui a gente não fala em criança, por quê? Porque vocês vão ver que aos 14 anos eu posso exercer uma atividade, desde que seja como aprendiz. Então, criança é a pessoa menor de 12 anos incompletos. Então, a gente vê que não é permitido qualquer trabalho a criança, considerando o ECA, né? Que nos diz que criança é aquela com 12 anos incompletos, tá? Passados os 12 anos completos, ele vira adolescente. Então, o adolescente pode trabalhar? Pode. Quando? A partir dos 14 anos, desde que seja aprendiz. A partir dos 16, desde que não seja prejudicial. O que é prejudicial? Trabalho noturno, insalubre, perigoso, penoso, tá? Não pode. Depois dos 18 anos, ele está livre, com exceção aí de algumas atividades decorrentes aí de portarias, de legislação específica, que vão exigir a idade de 21 anos, segundo legislação específica, tá? Mas essa é a regra. Criança não trabalha. E o adolescente, a partir dos 14 anos, pode, desde que seja aprendiz. E 16 anos, desde que não seja prejudicial. Então, aqui, corretíssimo, né? Verdadeiro. Salomão não pode exercer atividade noturna antes dos 18 anos. E o Samuel pode ser aprendiz, porque já tem 15 anos. Pessoal, aqui eu vou fazer uma leitura e um destaque só para vocês do artigo 7º, porque isso aqui tem que estar na veia de vocês. Se vocês estudam para TRTs, isso aqui tem que estar na veia de vocês. Mas só para não passar batido, aqui, eu vou trabalhar com vocês, tá? O que eu vou trabalhar? Destaques. Observem, a banca vai te trazer esses dispositivos. E eu quero que vocês observem os destaques, tá? Por exemplo, a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária
ela tem que ser uma lei complementar. Essa lei complementar não existe ainda, tá? Não existe no nosso ordenamento essa lei complementar. Então, cuidado, é lei complementar. A banca vai trazer lei ordinária, decreto, estatuto, sei lá, qualquer coisa. Ou vai realmente trazer a lei complementar e é isso que vocês têm que observar, tá? Seguro-desemprego é um desemprego involuntário. Ele foi dispensado, houve força maior, a empresa fechou, enfim, qualquer situação que não tenha a participação do empregado. Se for justa causa, não tem direito a seguro-desemprego. E se foi um acordo, por quê? Porque se foi um acordo, eu aceitei aquilo. Também não tem seguro-desemprego. Tá bom? Duas situações que a banca vai trazer para você e a demissão, né? Pedido de demissão também. São três situações que a banca traz e que você tem que ficar bem atento. Bom, fundo de garantia, sem qualquer dúvida aqui. Nacionalidade, né? O salário mínimo unificado nacionalmente. Então, você vai ler lá na CLT que tem vários salário mínimo regional. Isso não existe mais, tá? O que pode existir é um piso salarial. Mas esse piso salarial normalmente vai ser maior que o salário mínimo. Isso não faz sentido, tá? Então, cuidado, nacionalmente unificado. Já os direitos que ele deve abarcar aí, é utopia. Mas leva aí para a prova, caindo a literalidade, você tem que anotar. Piso salarial proporcional à extensão à complexidade do trabalho. Aqui o que a banca pode trazer? A critério do empregador, conforme a ACT e CCT, tá? A negociação coletiva ela pode prever piso salarial, mas ela tem que observar a extensão e a complexidade conforme o trabalho, a própria atividade, a categoria. Tá certo? Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Aqui, o que quer dizer? Eu não posso reduzir o salário do trabalhador. Se eu falei que eu vou pagar R$ 3.000, é R$ 3.000. Não importa se eu estou tendo prejuízo, se eu estou tendo uma crise econômica mundial, não interessa, eu não posso reduzir. Exceto se eu chamar o sindicato dos trabalhadores e conversar, negociar essa redução. Tá bom? Aí eu posso. 13º salário com base o quê? Na remuneração integral. Lembrando que remuneração é salário mais gorjetas. Isso é remuneração, tá? Se tiver aposentado, o valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, a gente acabou de ver. A proteção ao salário, cuja retenção dolosa é crime. É crime, mas não tem lei disciplinando. Então, só é crime para questão de prova, tá? Participação nos lucros, a PLR, ela é desvinculada da remuneração. Vou botar aqui uma outra corzinha, a caneta para a gente. Aqui. Desvinculada. E agora a canetinha não quer funcionar. Agora funcionou. Vamos lá. Desvinculada da remuneração, tá? Isso quer dizer o quê? Que a minha remuneração não tem nada a ver com PLR, que pode ser pago 2 vezes ao ano civil, né? E aí ele é um plus, ele é um prêmio, ele é qualquer coisa, menos remuneração. Eu não posso descontar, por exemplo, da remuneração, tá? Ele é desvinculado. Cuidado com essa palavrinha. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultada compensação. O que é compensação? Lembra do banco de horas? Isso é compensação. Pode ser feita individualmente, né, entre empregado e empregador, inclusive tácita, e pode ser feita aí por negociação coletiva, tá? O banco de horas anual, ele tem que ser necessariamente por negociação coletiva. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Aqui quer dizer que uma ACT, uma CCT,
pode mudar esse turno para 8 horas. E aí, segundo o TST, a 7ª e 8ª hora não serão consideradas horas extras. Serão consideradas horas normais, tá bom? Cuidado com isso. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Aqui a banca vai botar exclusivamente, obrigatoriamente aos domingos. Cuidado. Remuneração do serviço extraordinário, no mínimo em 50%. Cuidado, tá? Que eu já vi questão de banca. As horas extras, a própria Constituição Federal trouxe o percentual. Diferente do trabalho noturno, que deixou para a lei infraconstitucional. E quem faz esse papel é a CLT, que nos diz que é 20%. A Constituição não traz o percentual do horário do adicional noturno, tá? Isso é pegadinha de banca. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3. Se eu tenho férias, eu tenho 1/3 a mais na minha gratificação. São casados, tá? Licença gestante, sem prejuízo do emprego ou do salário, com duração de 120 dias. Prof, eu já li que a licença gestante pode chegar a 180 dias. Certo. Na Constituição é 120 dias. Quando a gente tratar de direito do trabalho, a gente vai falar sobre os 180 dias da licença gestante, tá? Em provas de direito constitucional, você vai colocar 120 dias. Ponto. Tá? Não vai errar filosofando, juntando aí, né, as matérias, porque você vai errar. Licença paternidade, nos termos fixados pela lei. Os atos de disposições constitucionais transitórias traziam o prazo de 5 dias. Agora a própria CLT traz 5 dias, tá? Prof, eu li que pode ser até de 20 dias. Isso você vai aplicar lá na prova de direito do trabalho. Aqui, não. Aqui você aplica só constitucional, tá bom? Proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então, aqui, as legislações, por exemplo, a lei emprega mais mulheres, é uma lei de incentivo específico ao trabalho da mulher. Então, vai surgir aí diversas legislações para proteger o mercado de trabalho da mulher. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço sendo no mínimo de 30 dias. Lá na CLT, nós temos um aviso prévio de 8 dias, que, tecnicamente, ele é incompatível com a Constituição, que diz que o prazo é de 30 dias, né? Só que as bancas, às vezes, cobram a literalidade da CLT. E aí cobram esses 8 dias. Mas aqui fica a mesma observação. Em prova de constitucional, o aviso prévio é de 30 dias no mínimo. Ele pode chegar a 90 dias, que a gente vai estudar lá em Direito do Trabalho, tá bom? Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. E a aposentadoria. Esse aqui, até eu me atrapalho às vezes, tá? Por quê? Porque antes era de 6 anos. Deixa eu sair aqui. Agora, houve uma alteração e nós temos a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola. Antigamente, o início, né, do ensino fundamental era com 6 anos. Então, nós tínhamos aí 6, 7 anos, né? Começava mais tarde. Só que houve uma alteração na lei de educação que passou a colocar as crianças mais cedo no ensino fundamental, né? Que é essa faixa fora aqui das creches e pré-escola. Então, eles tiveram que alterar para 5 anos essa assistência gratuita aos filhos, tá? Então, se tiver na dúvida, vai no menos. Como assim no menos? Menos tempo. 5 anos. Tá bom? Se aparecer 6, 7, vai no menos tempo. 5 anos. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Proteção em face da automação. Aqui agora a gente fala em IA.
né, que está aí assegurando, né, ou fazendo muitas pessoas perderem seu emprego. Então a gente fala em proteção da automação. O que vai acontecer com essas pessoas que estão perdendo seus empregos pela automação? A, a República do Brasil tem que se preocupar com isso também. Seguro contra acho que eu apertei alguma coisa aqui que limpou. Ó, vamos lá. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador. Cuidado, a banca às vezes troca isso aqui. Sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Essa indenização aqui a gente vai trabalhar lá na esfera civil, que são os danos morais, materiais, existenciais, tá? Então, isso tudo aí é o empregador, porque paga lá um percentual para o INSS para proteção contra o acidente de trabalho, a gente chama de SAT, né? Não quer dizer que ele está isento de arcar com os demais prejuízos do empregado, tá? E aqui, ó, a responsabilidade é subjetiva, em caso de dolo ou culpa. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até um limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Aqui, pessoal, a prescrição é isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Só para a gente fazer uma rápida. Aqui eu tenho um contrato de trabalho, certo? Aqui eu tenho a admissão. E aqui eu tenho a extinção. Acho que eu fiz muito grande isso aqui, né? Mas vamos lá. Então, eu tenho todo um contrato. A partir do momento da extinção, eu começo a observar a prescrição. A prescrição é o quê? Ela é bienal para frente. Aqui, ó, bienal. Que são esses 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Isso quer dizer o quê? Na bienal, eu tenho 2 anos para buscar a Justiça do Trabalho, ou seja, para ajuizar a ação. Eu tenho esses 2 anos contados da extinção do meu contrato. E, ok, ajuizei a ação, professora. Um ano depois, aqui, ó, ajuizei aqui, ó, um ano depois da extinção do meu contrato. Aí, uma vez ajuizada a ação, eu vou contar a prescrição quinquenal. A quinquenal de 5 anos, ela é contada, vejam, para trás. Por quê? Eu pego o ajuizamento e conto os 5 anos para trás. Esse é o período dos meus créditos trabalhistas. É isso que eu posso pedir no sentido, eu posso pedir tudo, né? Mas se o empregador disser, olha, excelência, um contrato que teve 15 anos, mas esses primeiros 10 anos aqui estão prescritos. Por quê? Porque eu só posso cobrar 5 anos para trás do meu ajuizamento. Inclusive, aqui neste caso, ele perdeu mais um ano aqui, ó. Ele só vai poder cobrar aqui 4 anos de contrato, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar lá quando falar de revisão do direito do trabalho, tá bom? Proibição de diferença de salário, discriminação, distinção entre trabalho manual. Isso aqui é questão de igualdade, né? Igualdade material. Perfeito? Estão cansados? Vamos só terminar essa lista, esse rol aqui, que já deveria estar na sua mente, mas vamos finalizar aqui e aí a gente faz um intervalo e já entra no próximo tópico, tá bom? Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Foi aquela regra que eu falei para vocês, né? 16 anos eu posso, 14 anos somente aprendiz e 18 anos aqui eu posso, salvo prejuízo.
E aí 18 anos é pleno. E igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. O trabalhador avulso, gente, ele não tem vínculo de emprego. Sem vínculo de emprego. Ele é como se fosse um autônomo. Só que por ele ser intermediado e por ser uma categoria forte, a Constituição determinou que direitos do empregado também sejam estendidos ao avulso. Por exemplo, professor, FGTS, férias, tudo aqui que a gente leu, com exceção daquilo que é incompatível. O que é incompatível? Inciso 1, despedida arbitrária. Por que que é? Porque ele não tem vínculo de emprego. Como é que vai despedir uma pessoa que não tem vínculo? Tá? Então, desde que seja compatível. Aqui, pessoal, vou deixar para vocês a emenda constitucional 72 de 2013, que trouxe a extensão dos direitos trabalhistas para os empregados domésticos, tá? Antes da Constituição, nós tínhamos isso aqui. Tivemos com eficácia imediata, ou seja, plena. Eu já posso aplicar, eu não dependo de legislação nenhuma. Nós tivemos esses direitos aqui e com eficácia limitada, ou seja, que foram reguladas pela Lei Complementar 150 de 2015, nós temos esses direitos. O que não tiver aqui, aproveita para memorizar o artigo 7º, não é cabível ao doméstico, tá? E aí, esses direitos são bem incompatíveis com a atividade, né? Tá? Por exemplo, PLR. Não tem como pagar PLR para o doméstico, porque a atividade dele é sem fins lucrativos para o empregador, tá? Então, o empregador pode até pagar um prêmio, mas PLR não vai pagar, porque não faz sentido, tá? O empregador não é empresa, comparado aí ao empregado doméstico, tá? Então, fico aqui com vocês, eu acho que a gente já extrapolou nosso tempo, mas acho que a gente já extrapolou o nosso tempo, meu cabelo tá todo bagunçado aqui, né? Que é normal terminar as nossas revisões aqui toda descabelada. E então a gente dá uma pausa, vai lá, estica aí o corpo, tá? Que nós temos aí mais, talvez 2 horinhas de revisão de constitucional. Eu vou dar bastante ênfase à constitucional, porque realmente é a matéria que vocês mais sentem dificuldades. Direito do trabalho, nem tanto, vocês já estão férias, mas direito constitucional, sim. Então, a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase em direito constitucional. Te vejo no próximo vídeo, no próximo clique. Até lá!